O vice-presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas americana, General John Hyten, afirmou que os Estados Unidos falharam miseravelmente. Ele se referiu à China como uma força vermelha extremamente agressiva que esteve analisando o exército americano durante os últimos 20 anos. Ele disse que o exército chinês sempre sabia de cada passo dos Estados Unidos antecipadamente, culminando com a derrota americana. E isso causou um grande frio na espinha daqueles que contam com a proteção do exército americano para proteger os seus aliados das investidas da China e da Rússia. E o que aumentou o pânico no mundo foi a declaração de um ex-general australiano e atual senador do país sobre o exército dos seus aliados, os Estados Unidos. Ele afirmou que a Austrália e Estados Unidos juntos não conseguiriam vencer a China em uma guerra na ilha de Taiwan. Confira no vídeo de hoje todos os detalhes da derrota americana para o exército da China e as declarações do senador australiano. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Em outubro de 2020, o exército americano falhou miseravelmente em uma análise de guerra que os Estados Unidos utilizam para medir suas forças militares, levando a uma grande mudança na estratégia de combate. Esta análise é feita em uma espécie de jogo que o Pentágono não forneceu o nome, mas um funcionário de defesa disse que um dos cenários girava em torno de uma batalha por Taiwan. A principal lição a aprender seria reunir navios, aeronaves e outras forças para concentrar e reforçar o poder de combate uns dos outros também nos tornou alvos fáceis. Nós sempre nos unimos para combater e nos unimos para sobreviver, mas no mundo de hoje, com mísseis hipersônicos, com fogo de longo alcance vindo contra nós de todos os lados, se você estiver agrupado e todo mundo souber onde está, você fica vulnerável, ressaltou o general dos Estados Unidos. E não é somente ele que reconhece a superioridade da China. Forças militares durariam apenas alguns dias em uma guerra cada vez mais provável contra o poderoso exército chinês, alerta o ex-general australiano Jim Molan. Molan é ex-general do exército australiano e atual senador do país, e alertou sobre a verdadeira ameaça que a China representa para a Austrália e o resto do mundo. Segundo o atual senador, os australianos precisam começar a aceitar e se preparar para uma guerra com o vizinho asiático que está cada vez mais agressivo. A China e a segurança nacional são as questões mais delicadas para os australianos, afirmou o senador Molan. Ele aposta que os Estados Unidos não protegeriam a Austrália da China em eventual ataque. Primeiramente, porque os Estados Unidos não seriam tão poderosos quanto dizem ser. Segundo, porque o exército norte-americano é muito mais fraco do que a maioria das pessoas imaginam. O ex-general australiano ainda comentou sobre a análise da guerra feita pelos americanos através do jogo citado aqui, mostrando que o exército dos Estados Unidos é bem inferior ao poderio do exército da China. Ultimamente, a China tem ameaçado o mundo por conta de seu conflito com Taiwan. O senador Molan logo disse que os Estados Unidos perderiam qualquer conflito tentando intervir na região.
Além de perder, retirariam seus soldados e deixariam para trás seus aliados, neste caso Austrália e Japão, que possuem interesses em comum contra o gigante chinês. O senador Molan elogiou a brilhante e inteligente força de defesa australiana, mas enfatizou que ela simplesmente não é pária para a China, que possui o maior exército do mundo. Além de um exército tão grande, a China possui um avançado programa nuclear e um aliado muito poderoso em especial, que é a Rússia de Vladimir Putin. Ambos possuem interesses em comum. Mas, numericamente, os fatos não parecem ser como diz o senador Molan. Oficialmente, os Estados Unidos são a maior força militar do mundo, enquanto a China é a terceira. E isso não leva em consideração apenas o número de soldados, mas sim a aeronáutica, marinha e armas. Para se ter uma ideia, o orçamento de defesa anual americano é de 750 milhões de dólares, contra 237 milhões de dólares da China, ou seja, menos de um terço do orçamento americano. Em número de soldados na ativa, a China tem quase o dobro do efetivo americano, sendo 2.184.000 soldados chineses contra 1.400.000 americanos. Por enquanto, o palpite do senador faz sentido. Mas na hora de falar em força aérea, lembramos dos poderosos caças americanos que vemos em filmes. E neste quesito, os Estados Unidos saem na frente com 13.368 aeronaves em geral, contra 3.978 da China. Na Força Naval, a China possui uma frota de 806 barcos em geral, contra 502 dos Estados Unidos. Porém, deste efetivo, os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões contra 3 da China e 85 destroyers contra 36 chineses. Mas o que muda mesmo toda a visão deste jogo são as incríveis 4.018 armas nucleares dos Estados Unidos contra as não mais de 250 armas nucleares chinesas. É muita diferença. Alguma razão o ex-general australiano tem para afirmar que os Estados Unidos não são páreo para a China, mas os números oficiais dizem totalmente o contrário. Tudo bem que sabemos que a China transformou grande parte dos países ao redor do mundo em seus dependentes na área econômica. A China domina a relação comercial de exportação e importação de um número bem grande de países que são aliados estratégicos dos Estados Unidos, que no caso de conflito teriam de escolher entre ficar ao lado da maior potência militar do planeta e enfrentar uma grande recessão, ou abster-se do conflito e deixar os Estados Unidos na mão. O Brasil, por exemplo, é um grande aliado e parceiro comercial dos Estados Unidos, mas é extremamente dependente da China, que é seu maior cliente e detém 35% de suas exportações. Ou seja, contra a China, o fato dela não possuir um exército tão poderoso quanto o dos Estados Unidos, e a favor, o fato dela dominar economicamente o globo, com seus produtos e mão de obra baratos. Uma guerra de grandes proporções não trariam nenhuma vantagem ao gigante asiático, já que ela estaria entrando em conflito com diversos clientes e ainda poderia ser destruída pelos americanos. Portanto, é razoável pensar que a China apenas pretendia assustar os países que ameaçam intervir na questão de Taiwan, mas não que estaria disposta a entrar em um conflito armado no momento. A não ser que a gigante asiática tenha diversas cartas na manga e o seu poderio militar realmente seja maior do que podemos imaginar, como afirma o ex-general australiano Jim Molan. E você, o que acha das ameaças da China? São verdadeiras? Existe a possibilidade de iniciar uma guerra mundial se depender da vontade do presidente Xi Jinping? Comente aqui com a gente. E aí, você acha que o exército americano é o exército mais poderoso atualmente? Ou você acha que é só conversa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.
Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!